pensando que você me engana? Engana não, Nicolau. Alô, alô, o HG chegou com mais uma edição no Brasil, gente, Minas, a partir de agora, na tela da Band, quinta-feira. Graças a Deus, quinta, esse horário é bom demais. Por que que é bom? Que a sexta-feira tá coladinha. Olha só, aleluia mesmo. Ó, a partir de agora as principais notícias de Belo Horizonte e de todo o estado de Minas Gerais. Vamos falar de um ônibus, preste atenção. Eu vou falar de um ônibus, mas eu quero falar nessa câmera aqui, que caiu após o rompimento de uma cisterna. É isso mesmo, caiu em uma cratera aberta após o rompimento de uma cisterna. Isso aconteceu aqui em BH. Tem ainda a situação de Alvinópolis. Você não sabe o que aconteceu? Eu vou explicar. Fica na região central do estado, após um temporal atingir a cidade, a coisa por lá ficou, mas ficou feia. E a conta de água? Você sabia que aumentou? E os consumidores estão se virando para amenizar os impactos. Ó, vamos voltar à época que éramos bem novinhos. Lavar roupa na bica, cozinhar com um fogãozinho de lenha no fundo do quintal. É isso mesmo. Tomar banho com um baldezinho, daqueles baldezinhos que você põe na fura ele todo e tal. Vai ter que ser. Educação, barro, mal, vai de mal a pior. Criminalidade lá em cima. Aumento no gás, aumento da água, aumento da energia. Tá gostosinho, hein? Tá gostosinho. Ó, e se você tem uma denúncia, atenção. Envie para o nosso Band Zap, tá na tela, tá no canto alto da tela aqui, 997727663. Manda para cá o que você tiver de bronca que a gente te ajuda a resolver o problema. Porque problema seu é problema nosso também. 997727663. Embora para mais uma edição. E eu já começo falando dessa história do ônibus aí. Você vai entender melhor. Eu dei uma tropeçada aqui para anunciar, mas um ônibus caiu após o rompimento de uma cisterna, de uma adutora. E aí abriu-se uma cratera e aí esse ônibus foi lá no bairro Glória, região noroeste da capital mineira. A rua, presta atenção, hein? Debaixo do coletivo acabou cedendo e ele teve que ser rebocado. Além disso, 3 bairros ficaram sem água depois do estouro da tubulação. Diogo Ramalho, marcação cerrada nos problemas da cidade, esteve lá e mostra agora, veja aí. De acordo com testemunhas, a cratera se abriu assim que o coletivo da linha 4037 passou pelo local. O ônibus que faz o itinerário Nossa Senhora da Glória Centro afundou e ficou preso. Foi preciso a ajuda deste guincho para retirá-lo. Esta estudante mora logo em frente e disse que acordou assustada com barulho. Quando eu fui olhar para baixo, o ônibus estava lá. Aí eu vi a rua toda alagada, falei assim, não, aconteceu alguma coisa, e agora? O que eu faço? Aí a minha mãe acordou assustada e ela é cardíaca, então ela já acordou passando mal, né? Moradores e comerciantes da região contam que não é a primeira vez que isso acontece e que já reclamaram várias vezes junto à prefeitura. Da última vez foi do outro lado da rua e também foi um buraco enorme, eles devem ter tirado uns 3 dias, 4 só para arrumar. Não tem esgoto e quando enche de água aqui, aí entra nas casas, nas lojas todas. Já reclamam para a prefeitura, Copasa, e não adianta nada. Agora, os técnicos da Copasa irão colocar uma nova tubulação no lugar da que se rompeu. Segundo eles, a chuva atrapalha um pouco. E esse poste aqui pode dificultar os trabalhos. Com o rompimento da adutora, a Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, informou que os bairros Nossa Senhora da Glória, São Salvador e Serrano tiveram o abastecimento interrompido, mas que o mesmo deve ser restabelecido no decorrer da noite de hoje. De acordo com a Polícia Militar, ninguém se feriu. Ô, gente, vou contar uma coisa pra vocês. Vem cá, Nicolau. Pois eu quero ter uma conversa com o Nicolau. 3 dias sem trabalhar, chegou mancando. O que aconteceu? Ó, presta atenção. Como é que foi, André? Repete pra mim, por favor, que eu tô nervoso com essa camisa aqui. Essa camisa aqui tá me fazendo raiva. Procuramos a prefeitura, procuramos a Copasa. Aliás, nossa equipe, como é que chama nossas produtoras ali, as aspiras, o André? É a Letícia e a Ana. Letícia, a Ana e o André, que é o Ronaldinho Gaúcho. O André, o Vitor, a Letícia e a Ana. São nossos aspiras aqui, mas trabalham direitinho,
são meninos respeitadores, tudo tem futuro. Eles foram atrás da prefeitura, foram atrás da Copasa e sem resenha. Sem resenha. Ninguém falou nada, sem resenha. Aliás, está fácil demais, né? Ninguém quer falar nada. Resolve lá o problema no bairro Glória pra gente lá, ou Copasa, prefeitura, quem for responsável, quase que engole o ônibus aí, né? Então vamos resolver o problema lá dos bairros adjacentes também, porque ficou todo mundo sem água lá, ok? Ajuda nós aí, Copasa, ajuda aí, prefeitura. Olha lá, ó, teve que rebocar o ônibus, pô, você tá vendo nas imagens aí, ó. Teve que rebocar. E não tem jeito, a água não dá, quando vaza, nada segura. Olha aí, ó. Olha o tamanho desse buraco aí aberto, né? E esse ônibus caiu nessa cratera aí. Rompimento de uma adutora da Copasa. A Copasa não quis falar, pô. Só falta mandar ligar pra CEMIG, né? Mas vai responder, daqui a pouco vai responder. Vamos esperar até o final da edição. Vamos ver se a gente tem alguma resposta da Copasa aí. Pessoal, atenção, hein? Um temporal pegou de surpresa os moradores de Alvinópolis, na região central do estado. Nós vamos agora para a nossa redação. Repórter Marcelo Silveira tem mais detalhes sobre a situação da cidade. Marcelo, o que me chama a atenção é que eu não me lembro de, no mês de julho, final de julho, princípio de agosto, de termos esse tipo de problema com chuvas, né? Mas enfim, você traz mais informações, daqui a pouco vamos falar com um especialista dentro desta edição do Brasil Gente. A informação é sua, Marcelo. Pois é, Everton. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o Brasil Gente. Você falou bem, né? Um período muito seco e de repente a gente se depara com essa pancada de chuva que aconteceu lá em Alvinópolis. Segundo informações, foi por volta das 8h30, 9 horas da noite, 15, 20 minutos de chuva e um estrago danado pela cidade. Muitos pontos ficaram alagados, como esses aí que você vai ver agora nas fotos. Muitos lugares ficaram alagados. A Defesa Civil de Alvinópolis continua contabilizando as pessoas que ficaram desalojadas e desabrigadas. Até agora não se tem um número exato, isso porque a todo momento chegam pessoas falando que perderam alguma coisa ou foram atingidas de alguma forma por conta dessa chuva. Até um ponto de apoio emergencial foi criado pela Prefeitura para avaliar o caso das pessoas, caso a caso está sendo avaliado, dessas pessoas que foram prejudicadas com essa chuva. Agora, dezenas de residências foram destelhadas pelo vento, uma grande quantidade de lama invadiu casas e estabelecimentos comerciais. Esse aí que você está vendo é o teto de uma igreja, a Igreja São Judas Tadeu, que havia sido inaugurada há menos de uma semana. Esse teto aí é um teto que é uma cobertura de metal lá da igreja, que acabou ficando completamente destruída. Ela veio abaixo com esse vento, com essa chuva. Em alguns pontos, Everton, diz até que houve chuva de granizo atingindo alguns pontos da cidade de Alvinópolis, viu? Rapaz, esse temporal aí foi bravo, chamou a atenção porque especificamente na cidade de Alvinópolis, em algumas outras cidades próximas a chuva chegou, mas não com essa mesma intensidade destacada aí pelo repórter Marcelo Silveira. Bom, para falar sobre a situação em Alvinópolis e sobre essas chuvas em uma época inesperada, eu recebo aqui o Tenente Paulo Henrique Firme, da Defesa Civil. Tenente, pode chegar por aqui, sempre um prazer recebê-los aqui, fazem um trabalho realmente impecável. Agora, me explica uma coisa, Tenente, é incomum de fato, ou é impressão minha, que nesta época do ano a gente tem esse tipo de chuva? Por gentileza, aqui no Nicolau. Bem, nós da Defesa Civil Estadual, né, a gente tem observado, até pelo período chuvoso do ano passado, existe essa tendência de concentração das chuvas. São chuvas fortes, intensas em um período muito curto, né, e causa grandes estragos, como a gente pôde ver em Alvinópolis no dia de hoje, né? Então a gente faz um trabalho constante de monitoramento para que a gente sempre dê o alerta, para que a gente consiga sempre dar resposta de forma imediata nessas situações. Agora, Tenente, é uma situação em que a gente deve ficar preocupado com uma possível volta ainda? Tem alguma possibilidade de chegada de nova frente fria que possa trazer o mesmo problema aqui para o nosso estado? Bem, conversando com o pessoal da meteorologia, do SINGE, para essa semana ainda existe o alerta para a concentração de chuvas, mas passada a semana já volta a uma situação de normalidade. Eles falaram que essa chuva ocorrendo é decorrente de uma frente fria que está no estado, que está passando pelo estado no dia de hoje. Passou por São Paulo também, o sul de Minas exatamente, também com uma boa intensidade, mas o estrago maior foi de fato em Alvinópolis. Agora,
Nós temos alguma informação de, nos últimos anos, uma chuva tão forte em alguma cidade, no mesmo período, em alguma cidade próxima a Belo Horizonte? Bem, no período de junho e julho, no meio do ano, não. Foi até um fenômeno, como o senhor disse, bem inesperado para todos, mas que a gente está dando a resposta adequada. Bom, tomara então que a Defesa Civil... Bom, é que é difícil, né, Tenente? Porque se chegou de forma inesperada, pega até a Defesa Civil de forma inesperada também. Vocês foram informados da chegada dessa frente fria antes de acontecer o problema em Alvinópolis, que a região poderia sofrer algum tipo de problema? Sim, foi dado um alerta para todo o estado, né? Mas não na cidade de Alvinópolis especificamente. Então a gente trabalhou com monitoramento de forma geral e bem aconteceu em Alvinópolis. Muito bem. Tá certo então, Tenente. Obrigado. Muito obrigado, senhor, por ter nos atendido aqui hoje. Pode sair por ali. Muito obrigado. Bom, vocês estão vendo aí, pessoal. Infelizmente, o Tenente disse que infelizmente recebeu a informação, repassou a informação sobre a possibilidade de fortes chuvas e da chegada dessa frente fria ao estado em algumas regiões, mas e aí todo mundo pego de surpresa com as fortes chuvas que desabaram sobre a cidade de Alvinópolis. As imagens são... Temos as imagens aí para a gente mostrar novamente, André? Por gentileza, olha só a situação desse telhado aí que veio realmente abaixo, com a força dos ventos, com a força das chuvas. Alvinópolis, então, castigada ontem. Falar castigado também está errado, né? Não tem castigo, não, porque não merece castigo. Mas, enfim, afetada por essa forte chuva, essa tempestade, e a cidade realmente ficou numa situação muito complicada. Cidade de Alvinópolis, no centro-oeste do estado. Bom, voltando para cá agora, hora oficial do Brasil, 4 horas 11 minutos, 4h11. Participe do nosso Brasil Urgente Minas, informando para mim de que cidade você está. Você acompanha o nosso Brasil Urgente de que parte do estado? Então você vai mandar para mim, no meu WhatsApp que está aqui no canto alto da tela, manda para mim aqui de que cidade você está assistindo, quem está com você agora aí assistindo ao nosso programa. Daqui a pouco a gente gira. Hoje eu prometo que não vou deixar para o finalzinho não, para não ficar correndo, para a gente ter mais atenção com o nosso telespectador. Então manda para mim, 997727663, manda para a gente aqui que a gente destaca seu nome, sua cidade e com quem você está assistindo o nosso Brasil Urgente, edição desta quinta-feira, ok? Vamos dar sequência aqui ao nosso Brasil Urgente para falar que 2 pessoas morreram na manhã de hoje. Capotamento na Raja Gabalha? Então peraí. Me fala aí como é que eu vou aqui, me conduz. Segura aí primeiro, depois eu falo dessas 2 pessoas que morreram, tá? Segura aí, deixa eu chamar o Marcelo na redação, põe o Marcelo do meu lado aqui. Aí, o Marcelo na redação agora tudo normalizado. É que um carro capotou após bater em um veículo parado na Avenida Raja Gabalha, na região centro-sul da capital. O Marcelo traz mais detalhes agora, direto da redação. Por gentileza, Marcelo. Exatamente, Everton. Às vezes a confusão é porque esse acidente que a gente vai falar daqui a pouco, das carretas, 2 pessoas morreram, já estava programado, mas esse agora, do capotamento, foi agora há pouco. As imagens são impressionantes do carro ainda virado de lado. Foi bem próximo aqui da sede da TV Bandeirantes, na Avenida Raja Gabalha. Os bombeiros foram chamados a tempo de desencarcerar a mulher que estava dirigindo o veículo. Ela estava seguindo a Avenida Raja Gabalha quando, segundo o Corpo de Bombeiros, bateu em um veículo que estava parado e acabou capotando. Ela teve somente ferimentos leves, mas deu trabalho ali para os bombeiros tentarem tirar a mulher ali que estava presa às ferragens, até saber que ela não tinha tido nenhum ferimento mais grave. Ela, no princípio, ali até disse que não precisava ser levada ao hospital, estava bem, mas foi avaliada pelos bombeiros e esse carro aí agora, nesse momento, está sendo retirado da pista, viu, Everton? Então, Marcelo, o curioso que me chamou a atenção, Marcelo Silveira, é que esse trecho aí da Raja é um trecho onde as pessoas não fazem em alta velocidade, portanto, eu não acredito que ela estivesse em alta velocidade, porque ali tem uma curva, mas é uma curva bem aberta, depois de uma reta, aqui em frente o Verde Mar, em frente o Raja Grill ali, um pouco à frente, no sentido BH Shopping. E aí, rapaz, estranho, eu já tive um carro dessa marca aí, desse Jeep aí, que no quebra-sol tinha uma informação de que a gente teria que tomar cuidado, né, porque ele poderia, em alguma movimentação, manobra brusca,
ele poderia capotar e tal. Mas é um carro seguro, e ela bateu em outro carro que estava parado e acabou, então, virando. Mas se ela não sofreu nada, mas o susto, evidentemente, foi grande. Agora tem um detalhe. Mesmo que ela diga que, bom, eu estou passando bem, eu não quero ir ao hospital, não preciso ir para o hospital, é de praxe, tem que levar sim, porque pode ter algum tipo de lesão, né? Pode ter algum tipo de lesão interna que não é notado no momento, alguma complicação pode acontecer com o passar também dos minutos, das horas. Então, não adianta dizer que, não, estou bem, estou passando bem, não precisa levar, não, tem que levar sim. Ali foi um acidente até de certa gravidade, pode ter batido a cabeça e tal, e chama a atenção exatamente pelo ponto da raja, né? Um local que normalmente ninguém corre nesse trecho, não, que é um trecho bem movimentado, sempre com muitos carros, com muita gente, porque parece que tem uma universidade ali, né? Tem uma faculdade exatamente nesse ponto aí, e realmente curioso a maneira que o carro ficou aí, ou curiosa a maneira que o carro parou aí, e o fato de ter batido num carro parado, né, e ter virado esse Jeep. Como é que chama esse carro? Renegade. E se eu estivesse passando ali, eu ia pensar que, de repente, pudesse ser o Matheus Avelos, que é igual o dele. Mas, enfim, gente, pode voltar para cá. Daqui a pouco eu volto com o Marcelo Silveira lá na redação. Aliás, já vamos voltar agora, sabe por quê? Porque 2 pessoas morreram na manhã de hoje. Mais um acidente. Mais mortes. Marcelo Silveira, mas de novo no norte de Minas, Marcelo. Parecendo notícia repetida, né? Mas tá parecendo mesmo, até que chama o padre Marcelo aí, pra benzer lá, ué. Ao invés do repórter Marcelo, chama o padre Marcelo. É verdade. Se você quiser também rezar, vamos rezar, porque bons fluidos ajudam. Gente, é muito sério isso. O norte de Minas, Marcelo Silveira, o norte de Minas está passando por um período de muitos acidentes, cara. Tem 2 semanas que a gente traz aqui vários e vários acidentes com morte, sempre no norte. Os acidentes por lá têm se concentrado mais, mas por todo o estado, né, Everton? Principalmente nesse período de férias que está terminando agora. A gente, infelizmente, vem noticiando, como você disse aí, vários acidentes desde a semana passada. Dessa vez foi na BR-251, na altura de Grão-Mogol, na região norte de Minas Gerais, e de acordo com os bombeiros, o 3º pelotão de bombeiros foi acionado para atender esse acidente, que envolveu um caminhão e um carro que colidiram frontalmente. Eles ainda não souberam explicar exatamente qual foi a dinâmica do acidente. Pode ter sido uma ultrapassagem ou o carro pode ter perdido o controle e batido de frente num caminhão que vinha no sentido contrário. Olha só a situação que ficou o carro. Tinham 4 pessoas dentro dele, 2 delas infelizmente morreram, um senhor de 58 anos, um homem de 46, e outras 2 pessoas saíram apenas com ferimentos. Elas foram levadas para o hospital de Francisco Sá. Um adolescente, a princípio seria um adolescente de 16 anos, teve apenas um corte na cabeça e escoriações, e a outra pessoa tem 31 anos, seria o motorista do veículo. Agora, todos seriam, Everton, da mesma família, teriam saído aqui de Betim, estavam indo para o norte de Minas, para a cidade de Rio Pardo de Minas, já para participar de um velório, quando no meio do caminho acontece essa verdadeira tragédia, né? Impressionante a situação que ficou o carro. Nós vamos mostrar agora. Olha a situação que ficou esse carro. Gente, pelo amor de Deus, olha a situação. Tinham 4 pessoas aí dentro e 2 saíram vivas. 4 pessoas e 2 ainda estão vivas. Digo ainda porque estão internados em estado grave lá no norte de Minas. Graças a Deus. O motorista de 31 anos, Everton, só para te ajudar nisso aí, o motorista de 31 anos continua internado. O estado dele é estável, é grave, porém estável, mas o adolescente de 16 anos teve apenas cortes e escoriações. Esse é menos grave do que o do motorista, viu? Gente, num acidente em que o carro fica nesse estado aí, se nós não soubermos das informações, a gente vai dizer que todo mundo morreu, com 4 ocupantes dentro do carro, nós vamos dizer que todo mundo morreu. E olha o estado que ficou esse carro, ficou retorcido, amassado como um papel de pão, impressionante. Eu falei aqui antes de chamar a matéria e vou falar de novo. O que está acontecendo com as estradas do norte de Minas, ou com os motoristas, ou com as 2 coisas. Eu até gostaria de receber informações dos nossos telespectadores aí,
da cidade de Montes Claros e também das cidades próximas aí do norte de Minas, de toda a região norte do estado, no nosso Bandzap, no 997727663, das pessoas, de repente, repassando para a gente as condições das estradas aí na região. Porque não tem condição. É acidente demais e todos com mortes e todos os dias. Em 2 semanas, velho. E olha o estado que ficou esse carro aí, mais 2 pessoas morrendo perto de Grão-Mongol, lá no norte do estado. Manda pra gente aqui a informação, como é que andam as estradas por aí? Você que transita nas estradas do norte de Minas, percebe que há um excesso também dos motoristas? Porque eu não posso daqui, eu não conheço, dizer que as estradas estão ruins, mas por outro lado, se elas estiverem boas, aí eu já vou começar a achar que o motorista está abusando, né? Estrada muito boa, o cara senta a borracha, senta o pé. E aí essa quantidade de acidentes aí estão chamando realmente e muito a atenção, hein? Deixa eu chamar um rápido intervalo para tomar uma água aqui, mas é tudo muito rápido, não saia daí. Daqui a pouco nós vamos mostrar que a conta de água que aumentou e que os consumidores estão se virando para minimizar os impactos que chegam no bolso, hein? Confira aí, veja aí. Inclusive porque todos os reajustes salariais são em torno de 2,5%, 3%, né? Então, assim, é significante. Estou quase infartando aqui. Tem condição. Olha essa gola. Olha isso aqui. Eu subo, aí ela... Eu pá, ela... Eu não dou conta. Então vai ficar assim, que não quer abrir a outra também, não. Abre assim, pronto. Aí eu vou fazer o programa assim. Aqui, ó. Peitão cabeludo. Vou fazer o programa assim agora. Tem condição. Se tiver uma camisaria, me patrocina, pelo amor de Deus. Essa aqui eu comprei no preço. Eu só não vou falar a marca porque é conhecida no centro nosso. E não é ponto M, não. Nossa, lá de São Paulo, não sei. Uma porcaria dessa camisa, viu? Você quer ver terror mesmo? A madrugada de hoje foi de terror em Carmo do Rio Claro, lá na região sul de Minas. O repórter Marcelo Silveira tem mais detalhes desse caso. Por quê? Preste atenção, não foi só uma agência não, amigo. Quantas agências, Marcelo, foram alvo dos criminosos aí em Carmo do Rio Claro, que é uma cidade tranquila, era até ontem uma cidade tranquila, Marcelo? Pois é, bota terror nisso, viu, Everton? Foram 3 agências numa única madrugada. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 15 pessoas chegaram em 3 veículos, uma caminhonete e 2 carros. Eles já chegaram atirando para realmente tocar o terror na cidade e explodiram simultaneamente 3 agências na cidade, ali no centro de Carmo do Rio Claro. Para a gente ter uma ideia aí, essa agência da Caixa e uma outra agência do Banco Itaú, elas ficam cerca de 300 metros uma da outra e por isso a polícia acredita que eles tiveram tempo e quantidade de gente, né? 15 pessoas para poder explodir esses 3 caixas. A polícia ouviu o barulho das explosões, foi até o local, mas quando chegou eles já estavam fugindo. Houve até uma pequena troca de tiros. Essa explosão que teve ali também ocasionou alguns vidros de algumas lojas ficaram danificados por conta disso, mas esse pessoal não foi pego pela polícia, eles acabaram fugindo pela MG 184 e até o momento ninguém foi preso. Os bandidos fugiram e ninguém também ficou ferido, viu, Everton? Gente, peraí, 3 agências na mesma cidade? Mas aí os caras estavam muito bem informados sobre o efetivo policial de plantão, mas muito bem informados. Porque é impressionante. Aí eles vão para a cidade, nós já falamos isso aqui, já recebemos especialistas que trataram desse assunto aqui e disseram a mesma coisa. Eles vão, naturalmente, onde o policiamento não é tão reforçado, né? E aí onde há possibilidade de fuga por estradas, ou grandes e movimentadas estradas, ou estradas vicinais, mas eles estão muito bem informados. Eles jamais entrariam na cidade e fariam esse terror aí, se eles não estivessem muito bem informados sobre esse efetivo da polícia. Marcelo, tem mais casos também no interior, Marcelo?
Exatamente, não foi só lá em Carmo do Rio Claro, não. Também no Vale do Rio Doce, na cidade de Nova Módica, os bandidos aproveitaram a madrugada para explodir um caixa eletrônico. Por lá, a força da explosão até fez com que parte do teto desabasse. A prefeitura, que fica bem em frente a essa agência que foi explodida, também teve parte da fachada danificada. Os moradores ficaram muito assustados porque também, como você disse, é uma cidade bastante pacata, pequena e não está acostumada com esse tipo de violência e agora, infelizmente, tem sido atingida por esses bandidos, né, Everton? Eu vou perguntar para o André lá no Switcher, não para você, Marcelo, não sei se você tem a informação. Quantos habitantes tem em Nova Módica, lá no Vale do Rio Doce? André, olha para mim, por gentileza, aí. Uma cidade, olha aí, o tamanho do Palácio Municipal é pequenininho, então uma cidade pequena, mas bem pequenininha mesmo, vai terror também, né? Mora na cidade pequena, imagina que vai ter tranquilidade, mas não tem mesmo. Mas não tem tranquilidade mesmo, porque a ousadia, ela não tem fronteira, a ousadia, os caras, os bandidos, eles não... Aliás, eles olham o tamanho de cidade sim, né? 4.100 habitantes, não deve ter umas 6, 7 mil habitantes, não deve chegar a 10 mil habitantes, uma cidade bem pequenininha, então, Nova Módica, e aí você imagina que é tranquila, mas não é. Então, o bandido não olha tamanho de cidade sim, quanto maior a cidade, mais difícil de cometer o crime, na teoria, mais difícil de cometer o crime, né? E aí, eles vão para o interior, e no interior eles encontram a facilidade de um efetivo policial menor, né? E aí as cidades, e quando não existe nenhuma cidade, que são cidades conhecidas como cidade polo de cada região, né, que tem um efetivo mais reforçado e tal, aí que eles fazem o serviço mesmo. Um negócio articulado, planejado, e os caras levando o terror ao interior do estado de Minas Gerais. Mas é muito terror mesmo. Impressionantes as imagens, então, só numa cidade, hein? Carmo do Rio Claro, 3 agências foram explodidas no mesmo dia, poucos minutos de diferença entre uma e outra. Impressionante a ousadia. Agora eu vou falar de um assunto que eu não gosto de falar, porque eu sei o quanto as pessoas têm dificuldades. Aquele pai de família que trabalha, que tem um dinheiro contadinho, né? Porque por vezes ele tem filhos pequenos e a esposa precisa cuidar dos filhos e tal, que é sobre aumento. A conta de água e esgoto já está mais cara. Neste mês começa a valer o reajuste de cerca de 4%. Ah, Everton, mas é só 4%. Se para você não faz diferença, para alguém faz. Sabe? Agora eu quero perguntar a você que está em casa, seu salário teve um aumento de 4%? Segundo a Copasa, os consumidores só vão sentir o aumento na próxima conta. Mas para não ter susto, é preciso repensar o uso desde agora. Igor Calian mostra o que fazer. Veja aí. Com o tempo seco nos últimos meses, o jardim tem que ser regado diariamente. Mas o uso regular de água dos moradores de 26 apartamentos, a conta vai lá para as alturas. Em torno de R$5.000, R$5.500. Ou seja, mesmo sendo um prédio para 26 pessoas, é muito dinheiro, né? Sim, claro. E aí é o complicador, né? E a próxima conta pelo uso da água e saneamento que chegar aí na sua casa vai estar mais cara. É que um reajuste anunciado recentemente já está em vigor. 4,31%. Essa é a média do reajuste considerando os gastos de água, público, doméstico e industrial. A porcentagem é considerável e deve fazer a diferença no bolso. Inclusive porque todos os reajustes salariais são em torno de 2,5%, 3%, né? Então, assim, você pensar em 4%, né, é significante. E principalmente porque hoje a gente está numa situação financeira complicada, né? As pessoas estão com dificuldades financeiras. Então, qualquer impacto, qualquer reajuste hoje no condomínio, ele tem um impacto. Como a conta por aqui é embutida no condomínio, a subsíndica acredita que isso possa ser um fator para as pessoas não se atentarem ao uso abusivo. Nós temos que fazer uma reunião para ver o que a gente pode fazer e principalmente conscientizar cada morador de como está sendo utilizada essa água. Se no prédio já estão pensando em alternativas para economizar, na indústria não é diferente. Afinal, segundo este especialista em gestão de recursos hídricos da FIENG, o setor é o que mais sofre com o aumento. Se você pensar a inflação hoje de 2,86 do período de 12 meses, eles estão reajustando o preço com
a inflação desse período, mais a inflação futura. Então, isso é uma coisa questionável. Como que você vai medir uma inflação futura e embutir num preço para os próximos 12 meses? Então, é uma coisa de se pensar. E quem entende do assunto, é claro que já está economizando. Hoje, nós fechamos o primeiro semestre com uma redução de 51% de água. Isso representa, no nosso orçamento, no nosso custo, uma redução de mais de R$1 milhão nesse período de 2015 a 2017. Falando em litros, quantos litros já foram economizados? 97 milhões de litros de água nós economizamos nesse período, que dá para abastecer uma cidade de 600 mil habitantes. Falei no bloco anterior e vou repetir agora. Vamos voltar àquela época em que, pelo menos a minha mãe, a minha avó, elas lavavam roupas na bica, cozinhavam naquele fogãozinho, quando eu era criança lá em Divinópolis, bem novinho mesmo. Minha mãe tinha um fogãozinho de ferro, um fogareirozinho de ferro, botava ali uns gravetinhos e cozinhava lá. É verdade, estou fazendo onda não. Cozinhava um feijãozinho ali, né? Vamos ter que voltar a essa época. Porque o gasto é um absurdo. Imagina o pai de família, aquele que eu contei aqui. Pai de família, ganha um salário e meio, com filho ou filhos, a esposa precisa ficar para cuidar das crianças e tal. Imagina o que é um aumento de 4% aqui da água, 22% ali na energia, aí sobe, alimenta, depois dessa greve excomungada dos caminhoneiros aí aumenta aqui, aumenta ali. Isso para o bolso do trabalhador, que tem um salário baixo, mas é um negócio cabuloso mesmo. O cara às vezes tem que tirar de outras coisas para pagar esses aumentos aí, coisa bizarra, hein? Bizarra. Deixa eu falar que a polícia fez uma apreensão milionária em um imóvel usado para tráfico de drogas em Pará de Minas, terra de Lincoln, na região central do estado. Qual foi o total apreendido aí, Marcelo? A turma estava bem abastecida lá, Marcelo? R$1.400.000 foram apreendidos nessa casa. O quê? Só isso. Meu pai eterno. Ei, cara. Pois é, eles Deixa eu ver lá, cadê? Não tem imagem, não? O quê? Olha só. Meu Deus! É dinheiro que não acaba mais, rapaz. Mas isso aí não faz nem cosquinha nas malas do Gedel. Mas não faz nem cosquinha nas malas do Gedel, porque o Gedel tinha 50 vezes isso aí lá. Mas olha, é muito dinheiro, hein? A turma estava bem abastecida lá, hein, Marcelo? Pois é, e a polícia só conseguiu chegar até esse pessoal por conta de uma denúncia anônima que levou os militares até essa residência. Quando os policiais chegaram próximo, uma pessoa que parecia fazer a vigilância ali da casa fugiu para os fundos da residência. A polícia entrou, conseguiu achar todo esse dinheiro e ele estava dividido em sacolas plásticas com nomes de comunidades aqui da capital mineira, viu, Everton? Parece que haveria uma distribuição desse dinheiro. Foi apreendido também uma moto que está em nome de um presidiário da penitenciária Dr. Pio Canedo, penitenciária que fica lá no município de Pará de Minas. Ainda segundo a PM, 2 homens que estavam no local fugiram e ninguém foi preso até o momento. A Polícia Civil investiga o caso, quer saber aí a origem desse dinheiro, de onde ele veio, para onde ele iria. E então, quem tiver, já que foi a denúncia anônima que levou a polícia até lá, quem sabe uma denúncia anônima ajude também as investigações, né? Quem tiver informações pode ligar para o 190 ou para o Disque Denúncia no 181. Ô Marcelo, diz uma coisa, a polícia informou por que ou o que ela imagina, qual o significado dos nomes dessas comunidades aqui de Belo Horizonte que estavam nesses pacotinhos lá? É pagar comissão, é para dar troco, o que é? Como o local é conhecido pelo tráfico de drogas, a polícia acredita que tenha ligação, sim. Alguma ligação entre Pará de Minas, esse ponto em Pará de Minas, e algumas comunidades em Belo Horizonte. Mas especificamente o que, só a investigação que vai apontar. Rapaz, mas é muito dinheiro, hein? Bastante. E bastante nota trocada também. Eu gosto de contar, eu gosto de contar uns casos. Vem pra cá. Desculpa, Lincoln. Vem pra cá que eu vou contar um caso. Eu estava uma vez lá, agora em São Paulo. Foi nas minhas férias, aconteceram em dezembro. E aí um dia eu estava em São Paulo e eu fui numa loja lá e tal. E aí o cara começou a me conhecer do jogo aberto. Deixa eu contar meus casos, André, que isso é interessante. Aí ele me conheceu do jogo aberto, começou a conversar comigo. Ele falou: o que você está fazendo aqui na região? Eu falei: agora de comprar umas bombinhas e tal, lá na 25 de março.
Aí minha esposa gosta de comprar uns adesivos de parede, uns negócios, tomei uma multinha lá, parei num lugar que não podia lá, tomei uma multa. Aí o rapaz virou pra mim e falou, aí conversa vai, conversa vem, ele falou, eu tenho uma amiga minha, que é chinesa, tem uma barraca ali, vamos lá. Aí fomos lá, compra um fonezinho, um negocinho e tal. E aí eu tô só prestando atenção na conversa dos caras ao lado. 2 caras conversando ao lado lá da loja. E um falando com o outro assim. Rapaz, eu fui na casa do um Xing Ling lá que tava lá. Fui na casa dele. E aí nós fomos entregar não sei o que na casa. Eu fazia entrega, não sei se é de uma cama, de uma geladeira, sei lá o quê. Rapaz, mas ele tinha um quarto cheio de dinheiro até no teto. Eu falei, quê? Aí eu fui perguntei a chinesinha lá, né? Falei, mas pô, aqui o rapaz tava falando que tem um outro chinês aí que tá com dinheiro até no teto. Por quê? É pra não pagar imposto, né? Falei, entendi. Eita, nós, mas esses aí eu acho que não era pra pagar imposto não, viu? Aí, olha a quantidade de dinheiro, gente. Ali tem nota de 100, de 50, de 20, de 10, de R$2, de 5, tudo... Nossa, rapaz, mas a mão coça e o olho brilha, hein? R$1,5 milhão de reais. R$1,5 milhão de reais, dá pra ficar tranquilo, hein? Uma aplicaçãozinha ruim na poupança aí vai dar o quê por mês, hein? R$1,5 milhão. Conta pra mim. Dá o quê? Dá uns 20 mil por mês, não dá? R$1,5 milhão, dá uns 20 por mês lá na poupança, que é uma aplicação ruim de se fazer, hein? É segura, mas é ruim, é baixa. Mas dá vontade de possuir esse dinheirinho aí. Pra mim não ia ser nada mal. Na poupança não dá 20 não, né? Tá 7.500? Isso é o salário do Nicolau que tá na câmera aqui, pô. É muito pouco, é muito pouco. A poupança, eu falei 20, achei muito, mas não. 7 mil e pouco dá R$1,5 milhão. Tem que fazer uma aplicaçãozinha mais radical. Participe do nosso Brasil, gente. Minas, atenção. De que cidade você está acompanhando o nosso programa, hein? Mande um zap para mim no 997727663. Conta para mim de que cidade você está, quem está vendo o programa aí ao seu lado, que participa conosco aqui, que assiste o nosso Brasil, gente, diariamente. Manda para mim agora, 997727663. Daqui a pouco a gente dá aquele giro, manda aquele abraço e mexe com você aí onde você estiver. Não deixe de participar, é sempre um prazer muito grande receber a sua mensagem. É só de você separar um tempinho aí, mandar uma mensagem, mandar um beijo, mandar um abraço, né? Isso é muito bom. E depois a gente vai aqui para a redação, eu e o André Salles, aí tomando um caldo de mandioca que faz no nosso restaurante aqui, a gente vai lendo uma por uma. E às vezes a gente até se emociona aqui na redação, porque chegam mensagens que realmente mexem com a gente. O André, que é meu chefe, um cara muito emotivo, né, chora que nem menino, de agradecimento. Porque quando a gente tem a certeza de que do outro lado tem gente que gosta da gente, que se importa com a gente, é garantia de que o emprego será mantido. Então é o seguinte, depois de... esse assunto é sério. Esse assunto é sério. Depois de 2 anos e meio interditada, a rua Genoveva de Souza, no bairro Sagrada Família, na região leste da capital, vai passar por obras de contenção de encosta e drenagem. Uma cratera se abriu na via, nós mostramos aqui, me lembro bem. Em janeiro de 2016, essa cratera se abriu e desde então, moradores vivem com medo da rua ceder e provocar acidentes. A previsão é de que a via seja liberada para o tráfego no primeiro semestre só do ano que vem. Marcelo Silveira traz todos os detalhes agora, veja aí. Ver alguns homens trabalhando na rua Genoveva é motivo de alívio para os moradores do bairro Sagrada Família. Os trabalhadores chegaram no início da semana para executar uma obra que há vários anos vem sendo reivindicada por quem vive aqui. Que bom que a obra saiu, foi uma luta muito grande para essa obra sair. E a gente não quer que aconteça nenhum incidente com as pessoas, é necessário. Não é de hoje que esse trecho da rua vem sendo a dor de cabeça destes moradores. Eles relatam que há 30 anos a via cedeu pela primeira vez, matando 5 pessoas. De lá para cá, várias obras foram feitas e nenhuma solucionou o problema. O jornalismo da Band acompanhou uma delas, mas a intervenção não durou muito. Tomara que agora se conclua e que fique firme. Literalmente, né? Que não venha a causar nenhum problema mais, que a gente possa utilizar do jeito que foi feito para utilizar, né? Em 2016, uma cratera se abriu novamente, interditando o local, que está fechado até hoje. Tudo que você vai fazer agora, você tem que dar a volta por baixo, para Siviano Brandão, para poder, né, fazer chegar nos outros acessos.
carro também não passa. E sem falar o perigo que está tendo, né, de desabamento a qualquer momento. As obras no local levaram um tempo para sair do papel, mas dessa vez parece que vai resolver o problema por aqui. Nós vamos fazer então esse trabalho lateral com esse muro de arrimo. E depois de feito esse trabalho, nós vamos tirar passeio, tirar tudo que está lá, refazer a drenagem, vai ser uma macro drenagem com tubo de 600, quer dizer, um trabalho muito bem feito, que vai ser executado com toda certeza. E aí sim fazer a recuperação do passeio, recuperação do asfalto, recuperação do gradil que está lá. Recuperação, vai executar um novo guarda-corpo, vamos dizer assim, vai ser executado lá. Toda obra por aqui deve custar cerca de R$930 mil. Os recursos vieram do governo federal e, de acordo com a Superintendência de Desenvolvimento da capital, a Sudecap, a expectativa é de que os trabalhos por aqui estejam concluídos já no primeiro semestre do ano que vem. A expectativa é de que a vida por aqui volte ao normal, depois de tantos anos de transtorno. A água ela vai percolando, você encontra alguma brecha para ela passar, ou alguma fissura para ela entrar, o que aconteceu lá, que passa muita água ali, cai muita água ali naquele local. Ela começou a entrar e começa a empurrar a lateral do meio-fio, empurra o passeio, aí daí pode afetar a encosta. Rapaz, só no primeiro semestre, final de semestre do ano que vem, hein? No primeiro semestre do ano de 2019. Não vá se confundir. Deixa eu chamar um rápido intervalo, mas não mude de canal, porque daqui a pouco a gente vai mostrar que a campanha nacional de vacinação começa na semana que vem e que Minas Gerais já investiga 63 casos de sarampo. Já, já! Estamos de volta, hora oficial do Brasil, 4 mais 49, 4 e 49. Se tem compromisso às 5, larga pra lá e fica aqui. Começa na próxima segunda-feira a campanha nacional de multivacinação com registros de casos de sarampo no país. É uma doença que havia sido considerada erradicada. O governo espera agora atingir a meta de imunização para coibir o crescimento dos números de pacientes infectados. A gente imaginou que nunca mais teríamos problema, mas voltaram. Minas Gerais investiga 63 casos da doença. Luciana Viana na tela da Band. O sarampo é uma doença altamente contagiosa que pode levar à morte e é mais comum na infância. Os sintomas começam com febre, manchas avermelhadas que se espalham pelo corpo, além de complicações respiratórias e oculares. Em Minas Gerais não há registro de sarampo. 63 casos suspeitos ainda estão sendo investigados, mas o país enfrenta surtos da doença, a exemplo de Roraima e Amazonas. Os dois estados do norte do país somam 791 casos confirmados da doença e 3 mortes em decorrência do sarampo. A cobertura vacinal em Minas neste ano está um pouco acima dos 60%. A meta de cobertura no país é de 95%. Para que a meta seja alcançada e que seja evitada a doença em Minas, terá início no próximo dia 6 de agosto a campanha de multivacinação contra sarampo e poliomielite, além da atualização da caderneta de vacinação. Como tem havido a queda de imunização em crianças, o foco da campanha são as com idade até 5 anos. Mas os jovens e adultos também devem ficar atentos. A nossa indicação para a população que tem até 29 anos de idade é a necessidade de 2 doses da vacina a tríplice viral, que é a vacina para sarampo, né? Das pessoas com 29 até 49 anos de idade, a necessidade de pelo menos de 1 dose ao longo de toda a vida. E acima de 49 anos de idade, não tem recomendação. Pelo fato de que essas pessoas já tiveram exposição e contato com o vírus sarampo em momentos anteriores. A campanha vai até o dia 31 de agosto em todos os postos de saúde e o Dia Nacional de Vacinação será no próximo dia 18. O subsecretário de Vigilância e Proteção à Saúde ainda faz um alerta para quem pretende viajar para áreas com surto da doença. As pessoas que vão se deslocar para as áreas com transmissão e tenham necessidade de algum reforço, é importante que essa vacina seja feita 10 dias antes dessa viagem. Muito bem, agora eu quero te fazer um convite. Atenção, em dia 16 de agosto, encontro marcado, a TV Band Minas vai abrir a sequência de debates, preste atenção, com os candidatos ao governo de Minas, como é tradição em toda eleição aqui no nosso Grupo Bandeirantes. E você pode participar nos enviando perguntas, e tem muita pergunta que já chegou, inclusive. Você pode falar sobre qualquer tema, perguntar ao seu candidato qualquer tema, sobre qualquer assunto.
o que você quer saber do seu candidato. Então basta nos enviar sua pergunta até o dia 9 de agosto, pelo telefone 99772-7663. É o nosso telefone que está aqui embaixo. Então manda para cá, 99772-7663. A gente vai fazer uma seleção das perguntas mais interessantes, repassar então aos candidatos no momento do debate, ok? Então, encontro marcado e até o dia 9 você envia as perguntas aqui e a gente repassa aos candidatos ao governo do estado de Minas. Vamos saber quem está ligado na gente? Bora! Olha só, do interior do estado, a Nilza de Curvelo, o Cleiton Silva de São Brás do Suaçuí, a Sheila Maciel com o filho Daniel lá em Poços de Caldas, que beleza. Cristiano de Sete Lagoas, o Anderson de Taquaruçu de Minas, a Maria Terezinha e o Jean Paulo estão em Lavras, o Douglas de Rio Piracicaba, a Sandra de Pará de Minas. Cata um K desse dinheiro aí pra nós, Sandra. A Zeltinha de Salinas, o Paulo César de Caratinga, o Hélio de Joatuba, a Creuza da minha Divinópolis, a Célia tá lá em Pouso Alegre, no sul de Minas, na fria Pouso Alegre e da região metropolitana. O Edi de Betim, a Daniele Dias de Nova Lima, o Arvei de Esmeraldas, o Ronaldo Gomes de Ibirité, o Marcos em Matozinhos, aqui de Belo Horizonte, Reinaldo do bairro Ribeiro de Abreu, o Alessandro do Serra Verde, a Gildene do Sagrada Família, sempre ligada no Brasil Urgente, e a Roseli do São Geraldo. Nosso maior, muito obrigado e um abraço para todo mundo aí. Obrigado pela audiência aqui do nosso Brasil Urgente. Eu tenho um recado para a gente fechar. Minas Gerais tem o segundo maior colégio eleitoral do país, com mais de 15 milhões de eleitores, que devem ir às urnas em outubro. O número de pessoas que podem votar no país aumentou 3% neste ano em relação à última eleição para presidente, que foi há 4 anos. Veja aí. Esta turma de estudantes não é obrigada a votar, mas não quer perder a oportunidade de escolher os governantes pela primeira vez. Eu quero um candidato que pense no país como um todo, em todo o cenário brasileiro. Eu não quero um candidato que instigue a violência ou que pense só no próprio umbigo. É a minha chance de demonstrar daqui para frente, obviamente, o que eu quero pro meu país, né? Nós somos muitos, então é de grande importância a gente participar da política e entender desde cedo a importância disso. Ao todo, 147 milhões de brasileiros estão aptos a votar no próximo dia 7 de outubro, quando serão escolhidos, além de um novo presidente, 2 senadores por estado, governadores, deputados federais, estaduais e distritais. São quase 4 milhões e meio de novos eleitores em relação a 2014. Entretanto, houve queda de quase 15% no número de jovens de 16 e 17 anos registrados para votar. Nessa faixa etária, o título não é obrigatório. Então é um processo pedagógico a inserção do jovem no processo eleitoral. Incentivar o jovem, não somente a justiça eleitoral, mas os pais, as escolas, significa inserir esse jovem dentro do contexto de disputas de uma sociedade que tem várias demandas e que precisa atender todas essas demandas. Já o número de eleitores acima de 70 anos, outra parcela da população que não é obrigada a votar, cresceu cerca de 11%, de 11 milhões em 2014 para mais de 12 milhões. As informações são do cadastro eleitoral divulgado hoje pelo TSE. As mulheres continuam sendo a maioria do eleitorado. Representam 52,5% do total. Segundo o cadastro, são mais de 77 milhões. Analisar o candidato que mais vai olhar para a política da assistência social, para a política das pessoas mais necessitadas. Cada vez mais aumenta o número de mulheres eleitoras. Em compensação, a representação feminina é muito aquém do número proporcional de votantes. A maior parte do eleitorado tem entre 45 e 59 anos e o ensino fundamental incompleto. Quase 60% são solteiros. Com mais de 33 milhões de eleitores, São Paulo tem o maior colégio eleitoral do país, seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro. Pela primeira vez, eleitores transexuais e travestis terão um nome social impresso no título de eleitor e no caderno de votação. Mais de 6 mil pessoas fizeram a escolha ao se registrar ou ao atualizar seus dados na Justiça Eleitoral. Já o número de eleitores no exterior aumentou 41%. São cerca de 500 mil brasileiros com residência fora do país cadastrados para votar. Numa democracia representativa, as eleições elas são fundamentais para a escolha de candidatos.
A ideia de não participar das eleições justamente facilita que os poucos interessados e interesseiros utilizem desse espaço. Portanto, a participação eleitoral é não somente um dever, mas uma obrigação de um cidadão que quer construir um país mais justo, mais igualitário e um país que seja para todos. Muito bem, estamos em cima da hora, 4h57, Joel da Atena já está pedindo passagem, a gente vai embora, mas amanhã às 4 de volta aqui com mais uma edição do Brasil Gente Minas. Amanhã, 12h50, tem Donos da Bola também aqui na tela da Band. Joel da Atena, notícias de São Paulo e do Brasil agora na tela da Band. Um abraço, tchau pessoal.